Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Sucessora, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Todos os convidados estão na igreja esperando a noiva. E nisso Ondina comenta, primeira vez que eu vejo em um casamento que se teme pela ausência do padrinho e não pela do noivo ou da noiva. Germana e Vasco chegam. Guilhermina, Luísa também chegam. Luísa toda animada. Primeira vez que eu assisto um casamento. E a Guilhermina diz, espero que não seja a última vez, não é? E o Pedro Monte diz, talvez a próxima vez, Luísa, você seja a noiva? Enquanto isso, Germana e Vasco estão conversando. A Germana diz que é absurdo. Primeira vez que eu vou a um casamento de um criado. Que absurdo! E o Vasco diz para mim é um casamento como outro qualquer, Germana. Até que mais importante de certa forma. Gosto do Antônio, mais do que muitas pessoas que conheço. E a Germana diz, você é muito peculiar, meu querido. Não sei porque chegamos tão cedo. A noiva ainda nem saiu de casa. Na casa da Marina, Miguel vai falar com a Marina e com a Adélia e diz, a noiva ainda não está pronta? E a Adélia diz, ela já vai descer, já está quase pronta. E o Miguel diz, não é certo fazer as pessoas esperarem. Nisso, Roberto entra na saleta. Miguel diz, agora acho que não falta mais ninguém. Não precisamos fazer nenhuma modificação, vamos, Adélia? Miguel e Adélia saem da saleta para deixarem Roberto e Marina conversarem a sós. Marina dispensei que não viesse. E o Roberto diz, eu não faria isso com Antônio e com a Isabel. Marina diz, com Antônio e Isabel, sei que não. Comigo não tem importância. Roberto diz, eles precisam de mim mais do que você. Eles não me desapontaram jamais. Nem me ofenderam. Marina diz, certamente é mais amado pelos criados do que pela sua própria esposa. Roberto diz, amado não, compreendido pode ser. Espero que esses dias com a minha ausência tenha servido para você pensar. Marina diz, eu não faço parte das pessoas que acham que férias conjugais salvam casamento, pelo contrário. Para mim, quanto mais próximo, melhor. Nisso, Adélia bate na porta e diz, desculpa, e que a Isabel já está pronta e só está esperando por nós. Ela não pode chegar antes que nós, na igreja. Roberto diz, estou pronto, vamos. Enquanto isso, no quarto da Marina, Isabel está toda feliz, vestida de noiva, vê alguém entrar e diz, estou bonita? E se dá de cara com a Juliana, fica assustada. A Juliana diz, muito bonita. A Isabel, sem graça, diz, muito obrigada, eu pensei que era a Adélia. E a Juliana diz, já saíram todos, eu vi, pela janela. Só falta você, o chofer está esperando. O que lhe falta, Isabel diz, quase nada. A costureira foi pegar os alfinetes. Juliana diz, deixa-me ver, não está mal, está linda. Está muito bonita, Isabel, estranha a simpatia da Juliana e diz, não vai ao meu casamento? E a Juliana diz, eu não posso, estou tão doente. E a Isabel ficou olhando para Juliana. Enquanto isso, Germana e Vasco estão conversando. Germana diz, pobre Roberto, deve estar pensando tanto na Alice essa semana. Foi a última semana da Alice. Enquanto Juliana e Isabel estão conversando, e a Isabel diz, por que não se trata, dona Juliana? E a Juliana diz, eles têm feito tudo o que possível. Ele, então, coitado, está inconsolável. Marina diz, mas está com uma boa aparência? E a Juliana diz, são os recursos da vaidade, minha querida. E nisso a costureira chega e a Luísa diz, vamos, me ajude rápido a pôr o véu. Nisso, Juliana sai do quarto e a Isabel diz para a costureira que ela morre de medo da Juliana. Enquanto isso, Guilhermina diz, olha, Luísa, aí está o Roberto Style, o padrinho já temos, então. E a Luísa fica olhando Pedro Monte e diz, olha, ele está fotografando todos. Nisso, Marina entra de braços dados com Antônio, Roberto entra de braços dados
com a Adélia. Germana dá risada, diz a patroa de braços dados com o mordomo. Ha! Ainda dizem que os franceses que fazem teatro inescrupuloso. Ah, eu já vi isso em Paris, claro que não parava por aí. E o Vasco diz, chega, Germana. E a Adélia está toda feliz entrando na igreja de braços dados com Roberto. E a Luísa diz, olha, a expressão da Adélia, parece que ela que está casando. E a Guilhermina diz, e ela deve estar pensando exatamente nisso. Ainda mais de braços dados com Roberto Style. Pedro Monte senta ao lado da Luísa e a Adélia olha com raiva para a Luísa. Enquanto isso, Juliana vai até a saleta e passa mal. Enquanto isso, Isabel chega na igreja de braços dados com Miguel. Isabel e Antônio se casam. E na festa, todos estão felizes na casa do Roberto e da Marina. E o Roberto faz um lindo discurso e diz, Antônio e Isabel, eu quero que vocês saibam o nosso interesse, o nosso desejo que vocês sejam muito felizes. Ao aceitarmos sermos seus padrinhos, oferecemos essa pequena reunião a vocês. Estamos sendo generosos, mas com nossos corações, do que com o coração de vocês. Como se isso nos envaidecesse pela confiança que temos em vocês. Antônio, há tantos anos ao meu lado. Isabel, há tanto tempo ao lado de Marina. Em nosso nome, nome de todos os presentes, os nossos votos de felicidade eterna. E todos brindam ao casamento da Isabel e do Antônio. A Adélia vai na sala de jogos conversar com Pedro Monte, diz como foi a sua viagem, e o Pedro diz que viagem, sim, claro, o mesmo de sempre, trabalho, fiquei um pouco cansado já desse trabalho, sabe? E a Adélia diz, a nossa viagem, você não falou mais sobre isso? E o Pedro diz, porque está um pouco difícil, sabe, Adélia? Eu tenho pensado na viagem, mas eu acho melhor pensarmos bem antes de viajarmos juntos. A Adélia diz, compreendo. Enquanto isso, Germana está conversando com Madame Sanches e diz, eu nem acredito que você está morando no campo. E a Madame Sanches diz que está adorando. E Guilhermina e Luísa e Miguel chegam em casa e a Guilhermina diz, estou louca por um café. O que foi aquilo que serviram para nós lá na casa, na festa? E o Miguel diz, champanhe. Guilhermina diz, enjoativo demais, não gostei não. Guilhermina vai passar aquele cafezinho. Miguel fica conversando com a Luísa e a Luísa diz, você estava muito bem na igreja, parecia um noivo. E o Miguel diz, eu me sentia mais como se tivesse em uma exposição, mas não sei como você reparou em mim, porque não tirava os olhos daquele Pedro Monte. Isabel diz, sabe o que ele me pediu? Miguel fica nervoso, diz, o que foi? E a Luísa diz para ele não quer mais que eu chame ele de senhor, é isso. E o Miguel diz, o quê? Que absurdo é esse? Isso dá liberdade para outras coisas, não pode deixar de chamá-lo de senhor, que absurdo é esse? E a Luísa diz, bom, é que sabe como ele é, ele insiste tanto, né, que eu vou acabar me acostumando a chamar ele só de Pedro Monte. Ele me perguntou se eu não tinha vontade de vestir um vestido de noiva e entrar em uma igreja como a Isabel. Miguel fica se roendo de ciúmes e diz, e você disse o quê? E a Luísa diz, eu disse que toda moça tem vontade, mas que nem todas conseguem. E o Miguel diz, ele. E a Luísa diz, ele disse que uma moça como eu sempre consegue. E o Miguel diz, imbecil, imbecil. Guilhermina chega e diz, já estão brigando, eu não acredito. Miguel vai para o quarto furioso. Enquanto isso, na casa do Roberto, Munhoz chega e diz que a Lúcia de Góes sofreu um acidente em Paris. E o Roberto diz, quando foi isso? E o Munhoz diz, há uns 4 dias, hoje me avisaram. Roberto fica chocado, Marina se aproxima
E diz o que foi? Munhoz diz Lúcia de Góes. Sofreu um acidente em Paris, não está nada bem. Eu liguei à embaixada e pedi que me dessem notícias, dei o telefone da casa de vocês. Marina diz uma vez Lúcia me disse que uma cartomante falou que ela iria morrer em um acidente de carro. Mas eu não quero pensar em uma coisa dessas. Nisso, Roberto diz que tem um amigo em Paris e ele liga para esse amigo para saber notícias da Lúcia de Góes. Munhoz diz como foi o casamento do Antônio, Isabel, Marina diz foram para Petrópolis, estão felizes. Por que você não apareceu mais? Munhoz diz que eu estava viajando. Marina diz Juliana fora de si, Lúcia de Góes praticamente. Parece que estão terminando com todas as testemunhas da morte da Alice Style. É uma pena, Munhoz, que eu não possa contar com você. Eu tenho certeza que se tivesse entre as testemunhas você não faltaria. Munhoz fica sem graça. E a Marina diz, pena que você estava viajando quando Alice morreu. Juliana, Lúcia, Dr. Moretti e Roberto. Quem sabe melhor assim para que eu não fique sabendo de nada mesmo? Acredita que a verdade que fere tem que ser evitada? E o Munhoz diz se podemos evitar ferir alguém, sempre é bom. Marina diz estou falando com um diplomata, né? Tudo menos ferir, Munhoz diz não foi isso que eu disse, é que há várias maneiras de dizer a verdade. E a Marina diz de não dizer sem necessariamente mentir. Munhoz diz você faria uma bela carreira diplomática. A Marina diz acho que não pergunto demais. Roberto vai falar com a Juliana sobre o acidente da Lúcia. Roberto diz Lúcia de Góes sofreu um acidente em Paris. Juliana fica chocada. Juliana diz grave, Roberto diz muito. Munhoz está aí, ele que nos contou. Roberto diz, eu pensei nesses dias em que estive no hotel que talvez eu não tenha sido compreensivo com você. Tantos anos de dedicação, durante todos esses anos você sofreu tanto, Juliana, e sei que você não tem tido uma vida calma. Pensei em lhe proporcionar uma viagem, primeiro o repouso que o Dr. Moretti recomendou, depois uma viagem de vapor com Olivia. Se você quiser levar a sua irmã, você sempre quis viajar, sempre falava disso, lembra-se? Falava com Alice sobre os seus planos de viagem, anotava em um caderninho lugares que gostaria de conhecer. Juliana diz que se lembra, sorri e fica falando dos lugares que sonhava em conhecer. Roberto diz o que me diz, uma viagem de vapor com Olivia durante 6, 7 meses. Juliana diz é muito tarde. Roberto diz sabe que não é. Deixe-me fazer isso, Juliana, por mim, pela Alice e por você. Juliana chora e diz que é muito tarde. Roberto diz Marina e eu iremos também. Quem sabe talvez nos encontramos em Paris, se assim você desejar. E a Juliana diz, nos encontrarmos em Paris? Um sonho, mais nada. Não seria mais eu chegando a Paris, mas uma parte do que fui. A parte pior, porque a melhor ficou nas paredes desta casa. E a melhor parte de mim não podendo ir comigo, de que me adiantaria levar o resto? Roberto diz pense em Olivia, seria bom para ela. Juliana diz é só nela que penso ultimamente. Juliana desconversa, diz que vai trocar as rosas do vaso que já estão murchas. Enquanto isso, ligam para o Roberto. E é de Paris avisando que a Lúcia morreu. Roberto fica arrasado. Roberto conta para o Munhoz e para a Marina que a Lúcia morreu. Munhoz fica arrasado. Juliana está no jardim. Enquanto isso, Marina, Munhoz estão conversando e a Marina diz que coincidência.
Justamente na semana de aniversário da morte de Alice, Lúcia de Góes morre em Paris. Às vezes me debato em tantas dúvidas, coincidências. Veja bem, Munhoz, Lúcia vai a uma cartomante e ela lhe diz que Lúcia sofrerá um acidente e morrerá nele. Munhoz, todos os cartomantes falam isso. E a Marina diz, mas nem sempre acontece. Roberto diz para Undina mandar o José procurar a Juliana no bosque, porque está chovendo muito. Enquanto Munhoz e Marina estão conversando, está chovendo muito. Munhoz diz até isso, a coincidência. Na tarde do enterro de Alice, chovia sim. Eu me lembro. Marina diz, você se lembra? Mas você não estava viajando, não estava fora do Brasil quando Alice morreu? Munhoz olha assustado para Marina. E esse foi o capítulo do dia. O que você está achando da reta final da novela? E eu vou deixar no final deste vídeo o último capítulo da sucessora que está imperdível. Muito obrigada e fiquem com Deus.